Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Conversa com Propósito. Esse programa que eu trouxe com muito amor e carinho, de um sonho que eu tenho de conversar com pessoas maravilhosas, com que tenha propósito, com conteúdos que realmente vai fazer uma diferença e impactar a vida de cada um de vocês que vai assistir o Conversa com Propósito. Hoje eu estou com um grande amigo meu e que é um profissional que eu admiro muito, que é o Bruno Bindi, né? Ele é um médico de pessoa, além de tudo, além da especialidade dele. Tem uma especialização em medicina integrativa, onde o foco dele é nessa parte de cirurgia geral, o aparelho digestivo, mas ele, após muitos anos focado em informação médica, nessa parte mais hard skills, ele vem se desenvolvendo realmente entender o ser humano, como o ser humano funciona, né? É realmente essa integração corpo, mente e espírito. Então, hoje, o nosso tema é a importância da espiritualidade na medicina, o quanto que essa conexão dos nossos pensamentos, como afetam efetivamente a nossa saúde do corpo e a nossa saúde emocional. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Gratidão por você ter aceito. E eu gostaria que você pudesse contar um pouco, nesse, né, bem solto mesmo, um pouco da sua trajetória, né, um pouco mais sobre você, sobre como que você chegou nesse lugar com o seu propósito, né? No momento que você sentiu que precisava fazer alguma coisa maior, de fazer algo diferente, porque eu digo, cara, da medicina, quando a gente encontra um médico é, mais sensível, é algo que a gente se conecta muito, né? Então, queria muito te ouvir sobre isso inicialmente. E obrigada por você estar aqui. Oi, Érica, tudo bem? Eu que agradeço aí o seu convite. Quando você me convidou, falou a sua proposta, né, das conversas com propósito e eu poder estar participando desse projeto seu, dessa sua ideia, fiquei muito feliz pelo convite. Esse tema é muito importante, né? Como é que a espiritualidade dentro da medicina, né? Isso. E como é que eu cheguei até aqui? Porque Exatamente. hoje hoje eu consigo olhar e conseguir explicar a minha trajetória para chegar até essa olhar que eu tenho hoje, um olhar mais holístico, integrativo da saúde, do cuidado, né? Eu lembro que um momento foi um momento pessoal, um momento de insight meu mesmo, né? Eu Uhum. era muito conectado com a matéria, com a boemia, com a vida mundana, né? De querer barzinhos, mulheres e tudo mais. Só pensava no meu tempo livre, né? Enquanto eu trabalhava no hospital quase 12 horas por dia e o tempo que eu tinha livre eu ia para farra, eu ia, né? E num desses momentos de happy hour e tudo mais, eu estava no segundo ano da residência de cirurgia, eu tinha 28 anos. A crise, né, Sim. o quarto centenário, né? E aí eu sei que eu estava no bar, estava tomando minha cerveja, e aí eu parei, olhei, pessoas em volta, e eu falei assim, caramba, né? O assunto era só medicina, porque eu tomei uma conduta tal, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e o doente veio. Era só história de médico, de o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, conduta A, conduta C. Aí eu falei assim, caramba, eu fico o dia inteiro no hospital. Érica, eu ficava 12 horas, às vezes 24, direto no hospital, era só doença, estudo, medicina, tudo, só isso, e aí você vai no happy hour, o assunto é o mesmo. E quando não era medicina, era política, quando era política, era esportes, e quando não era isso, era mulher. Então, eu comecei a falar, caramba, mas eu não quero falar desses assuntos mais, né? Eu quero falar de outros assuntos. Uhum. E aí veio esse negócio na minha cabeça, tomando cerveja no bar no meio após do plantão. Aí eu parei, aí isso foi a primeira paulada. Aí o nocaute veio depois, né?
Aí eu falei assim, beleza, eu vou falar de outros assuntos, mas que assunto que eu vou falar? Falando do quê? Eu não sei falar de outra coisa, eu só sei falar de medicina, eu só sei falar disso. Então aí começou a minha busca, as minhas inquietações começaram aí, Érica. Eu comecei a buscar. E aí eu fui uma busca pessoal. Aí era o que é isso? Autoconhecimento, inquietações, angústias. E aí eu fui buscar, encontrei uns cursos de autoconhecimento, aqueles cursos, né, de que você fica de imersão, 2, 3 dias. E meu processo começou aí, um processo de autoconhecimento. Isso quando eu tinha 28 anos de idade. Só que continuava a minha prática médica focada no corpo, né? A medicina focada no corpo físico, a medicina convencional, né? Essa medicina cartesiana que veio depois do nosso amigo que fez a separação do corpo e do espírito, né? A Uhum. igreja ficou responsável pela alma e o corpo ficou responsável pelos médicos, pela matéria. E isso vem há 300 anos que é isso. Então Uau. comecei essa busca por autoconhecimento, tá? E fui minhas inquietações cada vez mais, eu um buscador de conhecimento, de autoconhecimento. Fui fazer terapia, fiquei fazendo terapia com psicólogo aí todo esse tempo, desde 2007, 2008 que eu comecei esse processo. Até que eu não fiquei satisfeito com essa busca do autoconhecimento, eu fui buscar a parte da espiritualidade. E aí eu busquei em várias religiões. Nasci em igreja católica, minha mãe era católica, então eu segui os preceitos da família. E aí eu falei, mas não fiquei satisfeito. Falei, mas a igreja não me responde às minhas inquietações. Aí fui em igreja evangélica, fui no templo budista, fui no centro espírita, fui procurar dentro da espiritualidade respostas, inquietações. E aí eu fui encontrando algumas respostas. E aí eu percebi que tinha alguma coisa além daquele corpo físico, mas existe a alma, mas o que é a alma? Ah, existe o espírito, o que é espírito? E Sim. eu fui percebendo que a espiritualidade está muito além de tudo isso, né? É um propósito, é uma conexão com algo que você não entende. E aí eu fui começando a perceber que a medicina que eu praticava era uma medicina do corpo físico. Então, Érica, como é que eu enxergava? O paciente vem com uma queixa, uma dor de estômago. Ah, dor de estômago. Doutor, quando eu como, eu tenho dor de estômago. Quando eu fico sem comer um período de tempo, dá aquela sensação de vazio e dá um desconforto. E aí você vai o que? Ah, faz uma endoscopia. Faz endoscopia, aí vem a endoscopia, dá o resultado do exame lá. Gastrite moderada, H. pylori positivo. E aí, o que eu fazia? O que a maioria faz. Toma esse remédio aqui, o omeprazol, qualquer decisol da vida, melhora a sua alimentação, tchau. Uhum. Né? Uhum. Então, eu falo que essa medicina que eu fazia é a medicina que atua no efeito. Uhum. Né? Porque o que causou a gastrite? Não foi só a má alimentação, né? Perfeito. Então, porque o corpo físico ele é o final da cadeia, né? Perfeito. Então, assim, Érica, o que eu fui percebendo com o tempo? Que eu tava enganando o paciente estava se enganando. O remédio remedia, não cura. Eu estou tratando o efeito, não estou tratando a causa. E aí foi quando eu fui buscando a espiritualidade e fui entendendo um pouco mais o que está por trás disso tudo. Né? E recentemente, né, não bastou só saber o corpo físico, não bastou saber um pouco da conexão com a espiritualidade. Né? Tive várias. Depois eu posso trazer exemplos da espiritualidade, de experiências pessoais, porque eu não acreditava muito nisso, né? Era muito cético. E aí eu fui em busca do terceiro componente, né? O componente psíquico, o mental. E eu fui estudar psicologia, fazer uma pós-graduação, né? A gente está fazendo uma pós-graduação em psicologia. E é a psicologia tradicional associada à psicologia da transpessoalidade, que não deixa de ser a parte da espiritualidade. E aí eu consegui compreender um pouco mais o corpo físico, o mental, o psíquico e o espiritual, o energético e espiritual.
E aí a gente começa a entender que os orientais tinham razão, né? Tá tudo é uma coisa só. Os ocidentais eles separaram, né? Corpo da mente, né? É. É um processo, é um conjunto. Então não tem como eu tratar um paciente e tratar só o corpo físico dele. Eu tenho que tratar ele integral, corpo, mente e espírito, né? Eu acho que é um pouquinho da minha trajetória. Tem muita coisa que aconteceu aí no meio do caminho, mas é como eu enxergo a medicina hoje, como eu atuo Uhum. E, nesse conjunto, né? e me fala um pouquinho, Bruno, assim, isso que você está falando aqui faz muito sentido para mim, porque eu sofri muito de problema de estômago, tinha gastrite, né? Antes de fazer minha mudança de propósito também, eu tinha muito problema, assim, eu cheguei tinha todas as pilores aí, não conseguia comer alguma coisa que eu vomitava, enfim. E aí sempre foi exatamente isso que você falou. E aí eu, enfim, fui lá, fiz uma mudança de carreira e fui morar na Austrália. E lá na Austrália, de repente, não tinha mais. Parece que todo aquele problema que eu tinha no meu estômago sumiu. Eu não precisei mais tomar um omeprazol. E eu tinha um problema sério no estômago. Então, se a gente trouxer, que eu acho que muita gente que está ouvindo aqui hoje tem muito problema de estômago, né? Acho que, não sei, acho que até você pode me falar mais, mas é um dos casos, assim, que a grande população tem, né? Problema com gastrite, úlcera e tudo mais. Então, se a gente for levar essa questão por esse lado mais unificado, corpo, mente, espírito, nessa forma, dessa tecnologia que você está trazendo de um médico da nova era, o que você pode falar para as pessoas que estão ouvindo a sua entrevista, se a gente se aprofundar um pouco mais, saindo dessa superficialidade? Então, você falou uma coisa importante, né? Depois nós vamos aprofundar mais esse termo aí, o médico da nova era, né? Que esse que eu te falei, é o que agrega tudo, né? Vamos chegar nisso também. Mas assim, Érico, o que eu posso falar para você é que assim, como eu fui estudar bastante sobre um pouco dos Vedas, né? Há 5.000 anos atrás, parte dos hindus, fui estudar um pouco da espiritualidade, muita coisa sobre é, ciência mesmo dentro disso. Uhum. E quando a gente fala de dor de estômago, eu estudei um pouco de cristalterapia, aromaterapia, todas essas terapias complementares. A pessoa costuma falar muito sobre terapias alternativas. O termo alternativo não é o termo, é complementar ou integrativo. São terapias que vão colaborar junto com o processo. Nunca vamos deixar de lado a medicina tradicional, as informações técnicas e científicas, até porque essas outras terapias complementares também têm comprovação científica já. Então, o que a gente fala é assim, é uma medicina baseada em evidências, Érica, que é assim, o que é medicina baseada em evidência? Você tem a parte científica, você tem a experiência do médico e você tem como é que aquilo se encaixa para o paciente. Então, eu não vou usar a mesma coisa para a Érica e para a Rafaela, Que porque é incrível. individual. Então, é a ciência atrelada à experiência do profissional e como aquilo se encaixa naquele paciente. Então, eu vou conversar com o paciente de acordo com a crença dele, de acordo com o que faz sentido para ele. Se eu vou chegar para ele e falar que a terapia complementar de homeopatia funciona, e ele fala assim, doutor, eu não quero saber disso, eu não vou falar com ele sobre esse assunto, eu vou falar sobre floral. Ah, doutor, floral também não acredito muito nisso. Então, eu vou conversar de acordo com a crença, aquilo que faz sentido para aquele paciente. Se ele estiver aberto a ouvir sobre as terapias. Então, assim, voltando. Então, quando você falou sobre dor de estômago, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu fui estudar um pouco sobre a medicina energética vibracional. Até tem um médico que escreveu um livro chamado Medicina Vibracional, Richard Gerber, fala muito sobre isso, sobre os chakras, sobre os centros energéticos vitais do seu corpo, coisas que você não enxerga, não é físico, né? É sutil.
Então, quando você vai falar com o paciente, como é que eu consigo unificar o corpo físico, o corpo psíquico, a mente e o corpo espiritual, alma, energético, é essa conexão que os chakras podem trazer para a gente. Então, a pessoa tem um problema no estômago. Tá? O estômago é o plexo solar, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né, Érica? Sim. E aí, tem até aqui a minha pedrinha, tem uma super pedra aqui, que é a pedra, é a pedra do chakra do plexo solar, né? Qual que é a É o pedra? Qual o nome? citrino, citrino, né? Citrino. Citrino. E aí o que acontece? Você tem que entender assim, quando o paciente vem e fala assim, eu estou com uma sensação de má digestão, parece que aquilo que eu como não cai bem, eu como, parece que a comida volta, fica na garganta, parece ter um bolo no estômago. E aí você começa a entender que eu não vou falar para você 99,9% dos problemas começam no sutil, no energético, no mental, para depois manifestar no corpo físico. Sim. Então, você tem que prestar atenção nas palavras do paciente. Parece que não desce bem, estou com um bolo aqui. Através dos estudos, né, da literatura dos orientais e tudo mais alguns conhecimentos que a gente vê na prática hoje, e na minha prática eu vejo isso, a parte do estômago ele é digestão da comida no corpo físico. Mas e no corpo sutil? É a digestão das emoções, a digestão de pensamentos ou de situações não resolvidas. Então a gente não fala aquele termo, Érica, fulano está atravessado aqui, Não desceu parece bem aquela situação, a que gente fala, né? isso, exatamente. E aí você imagina, não desceu bem aquela situação, depois do outro dia não desceu bem o fulano, depois não desceu bem o político, blá blá blá, e aí você vai com essa digestão emocional não Uau. bem feita. Digestão emocional, que profundo isso. Exatamente. E aí você começa a tentar conversar com o paciente e falar assim, você é daquelas pessoas que reage muito, absorve muito as situações. Por exemplo, aquela pessoa que bate mais, vai, é isso, vai aguentando, vai mandando e não se contrapõe, não, Uhum. não coloca a sua opinião, ou seja, vai engolindo o sapo. Vai engolindo o sapo. Uma hora isso vai berrar e vai falar. Então, esse é um tipo de abordagem que você vai tomar com algum tipo de paciente. Outro, aquele paciente que só grita, esperneia, tal. Os dois não digeriram bem a situação. Ou quiseram resolver de um jeito não adequado, o outro quis resolver de um jeito também não adequado. Então, são os extremos. Então, o que acontece? É preciso entender se esse paciente está fazendo uma boa digestão das emoções, dos pensamentos, de pessoas. Então, isso aborda a parte psicoemocional, né, Érica? Uhum. E aí, eu vou ficar tratando, só dando remedinho para tratar o estômago e falar para ele comer melhor. E o problema não é isso. O problema é que o cara está ansioso, o cara está nervoso, o cara está lá bombardeando. E claro, né, quando você está estressado, quando você está nervoso, Érica, você mexe com a sua parte hormonal e química do seu corpo. Sim. Acelera o coração, então trabalha o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, libera hormônios do estresse, mexe com a sua química do corpo, tá? E claro, seu estado vibracional. Então, quando você fala dos seus chakras, por exemplo, você fala que está interconectado. Então, você tem alteração bioquímica, você tem alteração psíquica e você tem alteração energética. Tudo isso vai afetar aquele centro energético seu, daquela região. Sim. Então, quando você vai fazer um tratamento num paciente, trata do ponto de vista do corpo físico, através de medicamentos da medicina tradicional. Você pode fazer através de terapia ou autoconhecimento, onde você entende o que está acontecendo com as emoções, os pensamentos, a sua digestão mental e emocional.
E de fora, você pode utilizar cristais, cromoterapia, imposição de mãos, que a gente sabe que isso acontece, para você harmonizar energeticamente aquele centro desequilibrado, né? Então, essas terapias complementares que fazem você trabalhar os 3 níveis, né? Corpo, mente, espírito, corpo, mente, energético e tudo mais. Eu acho que era isso, né? A gente pode, mas me fala mais alguma coisa aí que... Bom, então, para quem está assistindo a gente, então, a gente, pelo que cada vez mais você está trazendo, é que é isso, né? Então, aquilo que a gente pensa, né, que a gente vai estuda isso, nós que somos dessa área, então, tudo aquilo que a gente pensa, a maneira que a gente vive, isso vai representar no nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, ele é a representação das nossas emoções. E aí, Bruno, eu queria entender um pouco mais, assim, o que significa, então, por exemplo, chega um cliente, você faz esse trabalho com ele, queria entender, e se você quiser falar um pouco mais também sobre essa questão dos centros energéticos, se tem, né, você hoje trabalha com esse foco, né, do gastro, mas aí você percebe que a pessoa está desregulada em outros campos. Que atitudes você faz? Você que trabalha com outros profissionais e também me falar o que seria isso, o médico da nova era, né? O que é esse médico da nova era? E como é que é isso na medicina? Se você sofre preconceito, se é uma coisa aceita, se não. Então, explanar um pouco para a gente nesse sentido. Vamos lá, muito bom, muito boa a sua colocação. Porque assim, quando a gente fala, né, Érica, quando a gente fala sobre, você está falando de estômago, né? É claro que a gente sabe que é todo um conjunto, é um sistema. Então, se você tem um desequilíbrio no estômago, vai desequilibrar o sistema como um todo, né? Desequilibra todo o sistema. Quando eu falei para você dos chakras, né? Como é um assunto bem complexo e aprofundado, e quem sabe, né, até o final do ano vai sair o curso aí, né, dos centros vitais, dos chakras aí pra gente Vou fazer. avisar aqui para todo mundo do canal, assim que sair esse curso do Bruno, vocês vão ficar sabendo em breve. Eu e minha digníssima colega de trabalho, a Miriam, a gente está organizando aí esse curso aí, né, dos centros sutis na anatomia física e sutil, e, né, para aprofundar esse tema, para poder você entender que, assim, Érica, cada chakra tem um nível de consciência, né? Conforme você vai desenvolvendo o nível de consciência, você vai trabalhando aquele chakra. Então, e tudo começa com o autoconhecimento, com você no seu trabalho individual, você se compreendendo, entendendo sua mente, o seu corpo, o seu propósito, conversas de propósito, com propósito, é isso. O que você está fazendo aqui, né? Qual que é o seu propósito? Se a pessoa não se conecta com o propósito dela, a pessoa não fica equilibrada no processo evolutivo dela. Então, quando você entra dentro do processo dos chakras, Érica, tem uma glândula correspondente. Por exemplo, o chakra do plexo solar, que é onde está o estômago, você tem o pâncreas que está conectado, você tem as suprarrenais, né? Você tem o baço ali, então você tem as glândulas que liberam substâncias químicas no seu corpo. Então, tudo começa no seu pensamento. Aquilo que você pensou, se você ficou com raiva do vizinho, você libera uma substância química no seu corpo que vai afetar todos os seus chakras, né? A gente tem sete chakras, né? Se você pensou uma raiva, segundo a medicina chinesa, é o fígado, o órgão da raiva, e você é uma pessoa muito raivosa, você pode desenvolver doenças relacionadas ao fígado, porque é onde produz a bile. Então, observar sempre, Érica, que os problemas, quando surgem, são problemas de obstrução de fluxo. Então, por exemplo, uma pedra na vesícula obstrui o fluxo dos canais. Então, uma obstrução do fluxo natural da natureza humana. Uma pedra no rim obstrui o fluxo das águas do rim. Um êmbolo no coração, um infarto, obstrui o fluxo do sangue que circula no coração. Um derrame, né? Um êmbolo no cérebro obstrui o fluxo cerebral. Então, se você for observar as doenças ensinam, elas trazem informações para a gente. Pô,
que fluxo que está destruindo na minha vida, o que não está fluindo natural. E aí você tem que, muitas vezes, ir do físico para o mental, emocional e para o espiritual. É sempre do mais denso para o mais sutil. E aí os chakras têm tudo a ver com isso, porque os chakras eles são centros energéticos. Então, se o próprio paciente não consegue se trabalhar a sua cura, ele pode buscar dentro das terapias complementares uma harmonização externa. Então, através do amor do doador, da pessoa que vai trabalhar, através da boa intenção, ele consegue harmonizar aquele centro energético, que harmoniza a química corporal naquele local, que automaticamente vai harmonizar o mental e emocional. E aí você muda a vibração daquele paciente, ele vibra melhor, ele vibra com energia mais positiva e mais Aberta para harmônica. receber, né, a cura, porque é isso que você fala, assim, eu me conecto muito quando também faço os atendimentos, e é isso, acho que as doenças, acho que essa frase é muito, muito profunda e conectada, né? As doenças falam alguma coisa e às vezes pede uma mudança na nossa vida. Só que é isso, né? A gente vive numa sociedade que parece que a gente coisas montadas, onde eu sou só cabeça, ou o corpo não existe, tudo separado. Então, quando você traz uma proposta dessa de integração do ser, aí sim a gente fala que é uma cura, né? Porque é realmente a pessoa se enxergar como um todo, né, Bruno? Sim. Então, o que acontece é assim, a pessoa até vai no local, ela recebe... quem é bastante espiritualizado e está dentro de uma espiritualidade já desenvolvida, consegue trazer essa mudança vibracional do paciente ou da pessoa que está sendo atendida, a pessoa se sente bem, a pessoa sai bem da consulta, a pessoa sai bem do local. Só que depois ela volta no mesmo estado vibracional anterior, com os pensamentos negativos, rodeada de informações, fica na mídia, conectado com a negatividade. O que acontece? Volta Tá tudo tudo de novo. naquele processo. Então não adianta nada eu ir lá, receber uma melhora energética ou um melhor estado meu, se eu não mudar pensamento, comportamento. Porque Perfeito. eu costumo falar, né, Érica, a gente não controla nada. A gente só controla aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Só. Então, se a gente tem esse poder, esse único controle, usa esse controle para mudar os seus pensamentos, o seu estado de estar. E, claro, tem muitas pessoas que estão aí para ajudar nisso, né? Você está aí para ajudar, para esse despertar de consciência. Eu estou aqui para isso. Tem muitas pessoas que podem ajudar a esse empurrãozinho, né? Que às vezes as pessoas precisam, porque o processo é individual, Érica, não tem jeito. O processo é individual, mas às vezes precisa de né? Um É empurrãozinho. uma facilitação, né? Porque É, a gente olha a sua história, a sua cura, a sua busca, faz que hoje você possa trazer isso de uma forma muito integrada, muito profunda. Eu, gente, já passei por uma sessão com o Bruno, porque eu estava realmente bem complicada no ano passado, a gente está em 2020 agora, talvez você possa ver esse vídeo. E o Bruno, fui na sessão com ele, assim, e foi tão profundo, porque é isso, assim, você entra, você sente um acolhimento, a pessoa olha você como humano. Então, eu gosto muito que ele fala assim, eu sou médico de pessoa, antes de qualquer especialidade. Então, o Bruno, ele fez eu me conectar com os cristais, eu estava com um processo de um medo muito profundo, e aí a gente trabalhou os meus chakras e dali a minha cura começa, porque quando a gente reconhece, tem consciência, o corpo ele nos ajuda no processo de cura, né? O corpo ele apoia. Então, uma prática até, não sei se você, acho que uma dica para quem também está vendo, é perguntar o que a doença quer te dizer, né? O que você me mostra? Por que você está aqui? Porque às vezes a gente entra naquele processo de rejeição, né, Bruno? Quando tem alguma uma doença, alguma coisa que já está ou começando muito avançada, nós temos essa tendência, né, de não acolher
essa sensação, essa doença, esse momento de desconforto, né? Sim, sim. O que é assim, Érica, que eu costumo falar para meus pacientes assim, a doença ela é uma dádiva, se você olhar de um ponto de vista, como ela pode ser uma tragédia. Mas assim, a doença ela é pedagógica. Então, se a doença não existisse, ou o paciente morre ou o paciente enlouquece. Então, a doença faz a pessoa parar e ela é obrigada a parar, ela é obrigada a se olhar. E aí, no começo você nunca vai olhar para isso, né? Mas se você começar a se perguntar e falar assim, putz, por que que eu fui obrigado a parar por este motivo? No fundo, o que está querendo dizer é o seguinte, meu amigo, o caminho não é esse. Você está escolhendo um caminho que não é esse o caminho. E aí, se você continuar insistindo neste caminho, vai tomar mais uma bordoada. Vai ter outro recadinho para você, ou um outro problema, ou uma outra situação. Você entender que não é aquele o caminho é outro. E isso é difícil para a gente, Érica, que você não presta atenção nesses detalhes. É detalhe, É, né? Uma pessoa vem e te fala uma coisa, outra pessoa vem e fala outra coisa. Vem um desconforto no corpo físico, e vem outro desconforto aqui, e você, até a hora que, bum, aí tô você com cai na mais cama do coisa hospital. ocupada, né? Tô muito ocupada para me cuidar agora. Então, assim, a doença ela é pedagógica, ela ensina. Então, assim, só para a gente poder, eu acho que tem que ter exemplo, sabe, na prática. Você contou a sua experiência. A minha, eu não acreditava nessas coisas que eu estou te falando, chácara, centros energéticos e tal. Um Hum. dia eu fui numa casa universalista, que não tem religião, não tem religião, é universalista. E aí eles fazem essa harmonização dos chakras. Então, o que é a harmonização do chakra? São pessoas que estão lá voluntariamente para levar amor e gratidão e paz e coisas boas para você. Através do que? De pensamentos, de imposição de mãos, usa os cristais, usa luz, usa ervas e tudo mais. E aí eu fiquei com medo, né? Não conheço essas coisas, aí eu fui, mas como eu fui, tive pessoas que me indicaram, né? Que são pessoas que eu confio. Falei, beleza, cara, eu vou porque se o fulano falou, não é, o cara não vai me querer me sacanear. E aí eu fui lá e já fui com aquele racional, né, aquele mental trabalhando, né, não, o que vai acontecer, né, a mente toda médico, né, cético, tá? É. Aí eu falei assim, aí eu entrei e tal, tá aquela meio angustiada, né? Aí o dirigente pegou, né, o cara que coordena lá, olhou para mim, botou a mão no meu peito, disse, ó, você vai passar ali. Aí ele olhou para as pessoas e falou assim, ó, trabalho cardíaco desse rapaz. Tudo bem. Aí quando ele falou aquilo, eu senti, eu falei, caramba, meu, tá fazendo algum sentido isso aí para mim, né? Agora começou a fazer sentido. E aí eu deitei na maca lá, meio assim e tal. Aí a pessoa olhou para mim, primeira vez, foi a primeira vez que eu vim aqui e tal, não sei o que, e fui falando. Ela falou assim: relaxa, deixa a gente trabalhar, relaxa seu corpo, e se entrega, tá tudo bem, confia aqui e tal. E aí, realmente, eu acho que fez a diferença, porque eu sou um cara muito controlador, né? Eu era, né? E eu me entreguei ali, e eu vou falar uma coisa para você, Érica. Trabalharam no tal do cardíaco na época. Eu senti aqui, ó, eu senti meu peito, parecia que ele abriu assim, ó, abriu o peito, uma sensação de bem-estar, assim, de êxtase, e veio um sentimento de gratidão, mas assim, eu queria agradecer até o, o ponto, agradecer a formiga, eu queria agradecer tudo. É uma gratidão universal. Aí depois eu fui entender, né? O cardíaco, é o chakra cardíaco, é a energia central, é a gratidão, é o amor. E aquilo me mexeu comigo,
porque eu falei, caramba, eles não fizeram nada, que ninguém, né? E eu tô sentindo no meu corpo, eu tô sentindo isso aqui, eu tô sentindo. Eu não fiz nenhuma cirurgia, não tomei nenhuma droga. E aí eu falei, caramba, tem alguma coisa a mais aí, vibracional, energética, espiritual, comprovei na prática. Uhum. Então, isso foi a minha experiência. Então, eu não posso negar que não exista isso, né? Aí eu comecei a ler sobre os chakras, comecei a ler sobre cromoterapia, e aí eu fui percebendo que tudo aquilo que eu vivenciei, eu vi nas literaturas médicas, hindus, tal, porque é tudo conectado. Então, coração, chakra cardíaco, energia, enfim, parte hormonal, porque as emoções são a manifestação das emoções e os hormônios, né? Os hormônios que criam tudo isso. Então, tá tudo aí. Tudo uma Comecei a coisa. estudar. Aí eu fui da experiência energética e espiritual para a experiência médica prática que eu tenho no meu consultório. Que incrível. Então, é isso. Então, assim, Érica, Gente, é uma paixão, né? O Bruno, assim, pra gente ficar, assim, não sei, o dia inteiro ouvindo, porque é muito gostoso ouvir você, Bruno. É muito lindo, porque realmente é algo que a gente precisa de humanidade, dessa parte médica, do ser humano. E aí eu já quero engatar para a penúltima pergunta, que é isso. Então, primeiro, se você sofreu preconceitos, seja seu mesmo inicialmente ou do meio, e o que significa, então, ser um médico da nova era, né? Acho que você já falou bastante, mas sintetizando, o que é esse médico da nova era? Se tiver pessoas que são pacientes, né? O que você fala para elas sobre isso? E pessoas que podem estar querendo cursar medicina, e o que significa esse médico da nova era? E como que é isso dentro dessa medicina tradicional? Porque você é um ainda entre tantos, você é poucos, né? Então, ainda poucos Brunos que ainda tá nessa linha. Na verdade, quase a gente não vai num lugar e se conecta dessa forma, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, para que aí, gente, a gente vai ter uma prática e dicas aí do Bruno, para que vocês possam trazer e sentir essa vibração maravilhosa que é desse ser lindo que eu adoro. obrigado, Érica. Então, Érica, eu falo que o médico da nova era é o médico que vai ter essa visão holística do ser humano, né? Eu vou falar porque de mim, eu fui buscar entender dentro da medicina o corpo físico, eu fui buscar dentro da psicologia o conhecimento da mente, da psique, e eu fui dentro da espiritualidade, ter o conhecimento da espiritualidade, da transcendência, e tudo isso que eu estou te falando, eu vivi na prática, na minha prática, e com comprovações científicas de vários livros que eu já li. Então, o médico da nova era, Érica, ele não pode ficar apenas vinculado à medicina convencional, que é a medicina tradicional alopática, que é o que a gente forma um técnico, médico técnico. Uhum. Você pode ter um médico técnico humano, então você pode ter um médico humano, que é o humanismo médico, humanismo e tudo mais, mas só isso não é suficiente se você não entender a si mesmo, a sua mente. Então, o médico da nova era, primeiro, ele tem que se conhecer, tem que ter o autoconhecimento, entender como é que funciona com ele. Show, autoconhecimento. Isso, autoconhecimento, buscar baixar as barreiras, né? Tá observando essas terapias complementares, o que as pessoas estão fazendo, Uhum. Quando você entender um fala pouco baixar barreiras, rapidinho, mas quando você fala baixar barreiras, é o que? Ser mais humilde? ser mais humilde e também aceitar que existem outras formas de cuidar da saúde do paciente que não seja só a medicina que você pratica, né? Saber que você tem outras formas de trabalhar e assim, eu era essa pessoa preconceituosa, mas era preconceituoso porque eu não fui procurar saber. Então a ignorância faz parte desse processo de negação e de levantar barreiras.
Então, humildade em escutar os outros estão fazendo. Então, o médico é aquele que sabe trabalhar bem o ego dele, né? O médico da nova era sabe trabalhar o ego, aceitar que existem outras terapias. Ele não é o centro do universo. Então, ele estudar psicologia, entender a psicologia, não precisa se aprofundar muito que nem um psicólogo, saber o suficiente para poder conversar com o psicólogo um pouco sobre essa parte da psicologia, saber orientar o paciente, que o paciente precisa fazer o acompanhamento com o psicólogo e não simplesmente falar, toma esse remédio aqui e resolve. Então, esse médico da nova era é o médico que vai olhar o paciente de forma integral, holística, vai compreender um pouco dessas terapias complementares, vai entender como é que funciona tudo isso, tem que entender um pouco sobre religiões e crenças, porque eu converso com o paciente de acordo com a crença dele, então tem que entender um pouquinho disso. E quando eu falo as barreiras, Érica, é a dificuldade que eu percebo com meus colegas, que você falou do preconceito e tal. Tem muito preconceito. Ó, o Bruno Bindi lá, o esotérico, chama de doutor esotérico. Aí eu falo assim, isso tudo, eu também falava assim, por causa de desconhecer as, os conhecimentos que existem aí, né? E a ciência, Érica, infelizmente, só comprova 5% do universo que a gente vê. Então, coisas do passado que eram criticadas, a ciência hoje comprova. Coisas hoje que a ciência critica, não tem comprovação científica, tal, isso não funciona. Daqui a pouco a ciência comprova e tudo acontece. Então, isso é você não ter preconceito, julgamento, muitas vezes, em cima de tratamentos e terapias que funcionam, porque para cada um é de um jeito. Uhum. E claro, né, Érica, você sabe que na nossa área sempre tem os espertões, né? Eles se valem, às vezes, de uma situação do paciente e faz um charlatanismo aí, cria umas coisas que fica inventando coisas que não são pessoas sérias. Então, dentro da qualquer área existem essas pessoas que são oportunistas. Então é você saber, né, aonde você está pisando. Então, na minha opinião, também eu tenho vontade de escrever, eu estou querendo escrever um livro, né, O México da Nova Era, e explicar esse caminho que eu tive, que eu fiz, que eu gostaria muito de estar levando isso para acadêmicos de medicina que estão lá no 4º ano, que vão se formar, para eles abrirem um pouco a cabeça, ler esse livro, recém-formados. Tem muitos médicos já, Érica, nesse movimento da espiritualidade. A espiritualidade está se abrindo como comprovação científica, né? Um médico cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia já comprovou cientificamente que o PERTE trazem melhora do sistema cardiovascular, né? Que linda. Então, nós não estamos mais Tão longe, já existe, né? É se adaptar a esse novo mundo, né? já está comprovando já que funciona. Perfeito. E assim, claro, ninguém está negando a ciência, pelo amor de Deus. A gente tem a ciência, está aí. Comprovar alguma outra coisa que vem surgindo é questão de tempo. Você tem a física quântica, você tem aí um monte de livro com cientistas mostrando essa medicina vibracional, essa parte da física quântica associado, né? Enfim, você tem aí o Amit Goswami, você tem o Deepak Chopra, Sim. enfim, você tem Muita a gente. Candace, a Candace Pert, que infelizmente já faleceu, mas ela traz muito sobre a comprovação científica das moléculas da emoção, que é ela fala que é o espírito na matéria, a comprovação disso. Enfim, Érica, você tem uma série de livros de literatura e pesquisas científicas já comprovando o espírito, a energia, a vibração afetando nas nossas células. E conclusão, que é o maior aprendizado que eu tenho, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, cria a sua realidade. Perfeito.
Então, Então, é prestar, né, muita atenção do que você está criando nesse momento, gente. Que vocês estão agora ouvindo, chegou aqui nessa entrevista, que é uma grande oportunidade estar ouvindo isso nesse momento, é estar consciente daquilo que está, né, de você nesse momento. O Bruno, ele trouxe tantos insights, inspirações para gente, para realmente a gente olhar e falar, pô, onde que eu tô com dor? Ou, o que está se manifestando aqui, né? Bruno, e para a gente finalizar, que dicas você poderia trazer para o pessoal, né, que querem alguma dica que se a pessoa está sofrendo agora, né, com alguma questão física, seja aí no estômago, ou alguma outra doença, que dicas que você poderia trazer? E se você vai conduzir uma prática com a gente para o pessoal experienciar um pouco, uma prática que seja inicial para quem está começando. Então, e é isso. Então, umas dicas que você pudesse trazer de uma forma prática para o pessoal e uma prática para a gente poder sentir um pouco desse médico da nova era. ó, ó, Erika, assim, eu tenho conversado muito com meus pacientes que é uma coisa que você faz também, você pratica bastante, é a meditação, é o mindfulness, que nada mais é do que respirar, né? Então, eu tinha muita ansiedade, hoje eu tenho menos, né? Ela existe. Então, quando você, acho que são duas coisas importantes que a gente deve fazer para se cuidar, aquilo que depende só de você, é você com você mesmo. Primeiro é se observar, né? É se observar. Eu tô aqui falando com você, às vezes eu tô te ouvindo, eu começo a me observar, como é que tá minha respiração, como é que tá meu pensamento. E aí eu começo a ver, minha respiração tá curta, minha respiração tá profunda, eu tô deitado, eu tô em pé, eu tô sentado, como é que tá? Tô travando meu abdômen. Então, se observar, a primeira coisa é observar como é que você tá. E aí, quando você observa você faz a respiração, e quando eu falo respirar, é você fazer a respiração que eu aprendi com a Miriam, que é a respiração diafragmática, onde quando você respira, você não vai expandir só o seu tórax, você vai expandir o tórax, mas mais o abdômen do que o tórax. Então, quando você inspirar, você vai, né? Aí, se você colocar a mão no abdômen, então, quando você faz a respiração diafragmática, essa sua mão que está no abdômen, ela vai levar muito mais do que o seu próprio tórax. Se colocar uma em cada lugar, você vai sentir que a mão que está no tórax vai expandir menos do que a mão que está no abdômen. Essa é a respiração diafragmática que faz o seu corpo relaxar, faz o seu pensamento diminuir, a sua tempestade de pensamentos e faz você ter um pouco mais de clareza em determinadas situações. Então, está numa situação de estresse, de ansiedade, de angústia, nesse momento aí de, né, que tá a sociedade toda, eu estou no meio de uma reunião, tá tenso o negócio lá, eu posso fazer de olho aberto na reunião, mas em casa eu fecho o olho, mas na reunião eu vou lá e faço 3 respirações diafragmática profunda. Uhum. E você consegue relaxar. Quando você relaxa, você consegue observar mais ainda a você mesmo. E aí você começa a se perguntar, faz perguntas. O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Aonde está me incomodando? Por que que eu estou assim? E aí você não precisa pensar muito, a resposta vem. Você pergunta já, pumba, já parece que é mágico. Uma sabedoria interna que responde sempre, né, Bru? Isso. Então, acho que assim, Erika, em casa é isso. Para aprofundar mais, aí a gente tem que conversar mais tempo, depois eu posso falar com você sobre isso, que é você olhar os chakras, alinhar os chakras você mesmo, trabalhar tudo isso. No curso que a gente quer fazer, a gente vai falar sobre isso, vai Show. falar sobre como você se trabalha, então como eu posso me curar e me trabalhar. E depois, um outro módulo é como eu posso curar o outro, ajudar no processo do outro. Então, você pode fazer tanto para você quanto para o outro. Maravilha. Entendeu? Ah, Então, acho que é então, isso.
eu queria que você falasse também, né? Porque você sabe muito mais dessa parte de respiração e meditação do que eu, né? Não, Você na foi para a verdade, Índia, ficou lá um mês na Índia. viu? Na verdade, né, acho que quem não me segue aqui é o One Mind, acho que eu falei, mas é isso, né? Exatamente entre de encontro com aquilo que eu acredito, que é autoconhecimento, espiritualidade e meditação. Então, as dicas do Bruno, gente, é as dicas que a gente vem sempre falando, né? E a gente ouve o médico falando isso, ainda traz ainda muito mais força, né? Que é isso. Então, é a meditação, é o autoconhecimento, é buscar o que realmente está por detrás, a causa, e buscar profissionais que possam te apoiar nesse processo, porque o Bruno ele é um terapeuta, ele é a arte de cuidar, né? Então buscar pessoas que possam te apoiar nesse momento, que vão além daquilo que é o tradicional, né? Então eu sou instrutora de mindfulness e meditação e o que eu posso dizer para vocês é isso, quando a gente se conecta com a gente, por mais difícil que pode aparecer as situações externas, existe uma sabedoria muito profunda internamente que fala pra gente realmente o caminho, mas a gente tem uma tendência de achar que alguém vai fazer isso pela gente, né? Então, que alguém vai nos dar a resposta. E o caminho que a gente está fazendo agora é esse que o Bruno fez, que eu fiz, e que talvez você chegou nesse vídeo está começando a fazer ou está fazendo. E nós estamos aqui com essa conversa para te trazer insights e caminho. Então, eu tenho certeza absoluta que essa é um grande presente que eu recebi, que você está assistindo o Conversar com Propósito também vai ter essa conexão. Nos comentários eu vou deixar todos os contatos, redes sociais do Bruno, quando sair o curso dele, o livro, vou divulgar aqui também pela One Mind, porque a gente precisa estar conectado com pessoas que pensam dessa forma, né? Então, Bruno, você gostaria de conduzir a gente numa prática? Você podia ter trazido aquela sua... Exatamente. Podia ter trazido um instrumento lá para dar uma... Ó, vai ficar devendo. Gente, como que é o nome do instrumento? Chama hang drum. Hand drum. Hang drum. É uma É o coisa disco, é o disco, é o maravilhosa. disco, é o disco voador. Não, é incrível. Uma hora a gente vai fazer uma meditação, eu e o Bruno, ele vai ficar tocando e eu vou lá falando, porque esse menino é incrível. Até isso ele faz. Vamos fazer sim, eu gostaria de fazer com você sim. Érica, assim, eu acho que mais importante do que a gente... Me veio aqui para dar umas dicas. Mais importante, acho que de fazer uma vivência meditativa, Tá bom. eu vou fazer uma orientação para você praticar em casa, sabe? Vou fazer um alinhamento de chakras, que é prático e rápido, e uma forma de blindagem também, né? Então, o mais importante quando você for fazer algum tipo, eu preciso me equilibrar, eu preciso me limpar, eu preciso me equalizar, enfim, não estou me sentindo bem, né? Então, isso são técnicas do pensamento e energéticas que você pode fazer com o poder só da sua mente, né? Então, não adianta você chegar e falar assim, vou dar um exemplo, tá? Eu estou me sentindo bem e existem as geometrias sagradas, tá? Existem as geometrias sagradas, que é, por exemplo, uma pirâmide, tá? Então, eu quero me blindar energeticamente, me proteger numa energia e eu quero transmutar, por exemplo. Então, uma cor que é muito boa é a cor violeta. Então, a cor violeta, se você entrar na vibração da violeta, é uma cor de transmutação, né? Olha só, a cor violeta, né? Você tem a ametista, que é a pedra que trabalha muito isso, né? Então, você pode chegar e fazer, né, o comando, e a mente tem que estar focada. Então, eu estou plasmando uma pirâmide, né? Aí você faz o ápice e a base quadrada, certo? Então, o ápice, a base quadrada. Então, eu plasmei aqui uma pirâmide violeta e eu estou dentro dessa pirâmide agora para transmutar toda a negatividade, energias, qualquer coisa que não faça parte da crítica ou do bem ou amor ou o que seja, para transmutar isso. Isso ajuda. Uma vez eu entrei no Uber, me senti mal, fiz isso e pumba,
Tá. Transmutou e Então, como é melhorou. que funciona? Eu tenho que fazer uma pirâmide, a base Você, dela quadrada, e eu ó, imagino. como é que funciona? A mente primeiro, né? Então, assim, eu mentalizei a pirâmide na minha mente. Vamos lá, pessoal, mentaliza agora a pirâmide. Eu mentalizo uma pirâmide na minha mente. Mentalizei a pirâmide violeta. Violeta. Então, ou seja, eu usei a imaginação. Imaginei. Agora eu vou realizar, eu vou plasmar essa pirâmide agora como se estivesse materializando aqui. Então, eu vou dar o comando mental e o estímulo energético. Então, ó, se você pensar que a pirâmide ela tem um ápice e uma base quadrada, você vai fazer, né? O ápice, né? Ó, o ápice, tá? E aí as quatro bases, 1, 2, 3, 4 aqui, fez no quadrado, entendeu? Ó, ápice, aí, ó, 1, 2, 3, 4, fechou, fez, plasmou, tá aqui, ó. Tá. Ah, tá aqui. Não tá. Você vai assim, não, tem que fez. E aí eu estou entrando agora e estou transmutando as negatividades e a firmeza. Agora, tem que ter poder nas palavras e no pensamento. Fé, Senão não funciona. confiança, né? Tudo aquilo que você acredita se torna realidade, né, Bruno? Isso. Tudo. E assim, Certo? você vai sentir um negócio esquisito. Se você não Eu sentiu quero ainda. treinar aqui, então. Gente, quem tá aí agora, vamos fazer junto e o Bruno vai observar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, põe no comentário que a gente envia pro Bruno. Então, essa Tá? técnica é para a gente poder fazer uma limpeza no nosso campo e, né, não evitar as negatividades e sentir E, mal, entrar nessa pirâmide, que é essa pirâmide crística e cósmica, né? é a energia violeta da transmutação, é isso A aí. transmutação. Então, vamos lá, gente. Então, a gente imagina, né, a pirâmide na nossa mente, uma pirâmide violeta. E aí, quando essa pirâmide estiver, então, muito conectada na nossa mente, a gente traz para a matéria com muita foco e fé, plasmando aqui e entrando dentro. Pronto, tá feito, tô protegida. Nossa, deu uma zonzeira aqui, hein? Assim, Uau! ó, algumas pessoas podem começar a bocejar, outras pessoas podem dar um arrepio, outras pessoas podem ter uma tontura, outras pessoas podem ter uma leveza, uma sensação de bem-estar. Cada um é de um jeito. E pode também não acontecer nada, né? Tá Tá tudo plasmado. certo. O importante é que funciona, tá? Porque Maravilha. funciona. Agora, Maravilha. isso é uma. E outra, Érica, é você conectar com os chakras. Aí você vai imaginar os 7 chakras e você tem que imaginar que cada chakra, né? Chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sexual e básico, os 7 chakras, cada um tem uma cor, mas todos eles é como se fosse uma roda circulando no sentido horário. Então, quando você quiser harmonizar seus chakras, o exercício rápido é: eu vou de baixo para cima, eu mentalizo cada chakra e como se estivesse girando no sentido horário, uma roda. E aí eu vou girando, giro um, giro o máximo que puder. Aí depois o segundo, o máximo que puder, isso tudo mentalizando. Tá. E até o último chakra, né? Depois você volta e vai equalizando todos na mesma vibração, no mesmo ritmo. Então você vai colocar todos no mesmo ritmo, aí você vai voltando, ó, ritmo igual, 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 igual. Então todos vão estar girando Uhum. numa mesma velocidade, nem a mais, E nem nem a é menos. todo mundo Você está equilibrado. equalizando todos eles, como um disco girando, tá? E aí Tá. ele vai estar girando natural, sem estímulo, que é o básico dele. Então, esse é um outro exercício de harmonização energética que também vai equalizar um pouco, vai te equilibrar, tá? Isso E é vai rápido, ajudar o você faz. corpo físico, né? Então, gente, essas dicas que o Bruno tá trazendo, lembra que ele falou? Então, só vai chegar no corpo físico aquilo que já tá
se manifestando nesse corpo sutil, e se você já está com alguma questão no seu corpo físico, é uma falta de circulação de energia no seu corpo. Aqui no nosso canal, eu vou deixar também no comentário, tem um vídeo que eu subi falando sobre os chakras, então um vídeo explicativo de 30 minutinhos que eu vou colocar que vai ajudar para quem está chegando agora, né? Então, Bruno, bom, eu ficaria muitas horas te ouvindo. Tem muito assunto, gente, que dá para se aprofundar. Pretendo trazer o Bruno novamente. Eu espero que ele aceite para a gente falar mais sobre os chakras, só um tema só sobre os chakras e ele trazer o sonzinho dele que é maravilhoso. E eu agradeço imensamente a sua presença, a sua disponibilidade, o seu tempo e principalmente você ter recordado nessa vida a tua missão, né? Porque sem dúvida nenhuma nessa nova era, nesse novo portal que a gente está chegando, nessa nova vida que a gente está aqui vibrando, você está aqui disponibilizando os seus dons e talentos, que é o melhor que você pode fazer, disponibilizar seus dons e talentos. Então, muito obrigada pelo seu tempo. O pessoal que está aqui hoje, assim, qualquer dúvida, eu vou deixar todos os contatos, acho que o pessoal pode acessar lá o Bruno, né, quiser se consultar com ele, conhecê-lo, conversar, realmente essa pessoa que vocês estão vendo que é maravilhosa. Então, um grande beijo, meu querido, e até mais. Obrigado, Érica. Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sua vida e que você continue levando luz para todos os lugares que você tiver com as pessoas aí à sua volta, tá bom? Gratidão, meu amor. Com Um Deus, beijo. tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau.